Muito boa noite a todos. Mais um encontro nosso das quintas-feiras para a gente conversar mais sobre doutrina espírita, sobre evangelho. E hoje com esse nosso tema, progresso material e progresso moral. Vamos fixar aqui o nosso tema, enquanto vocês vão chegando aí, Daniela, Noélia, Luana, sejam todos bem-vindos. Então o nosso tema de hoje vai ser progresso material. Sejam todos bem-vindos aí, Thelma, Cláudia. Cláudia, Elisângela, Maristé, Nayana. Sejam todos bem-vindos, Jussara. Muito boa noite a todos, Delvane, Dora. Sejam todos bem-vindos para mais essa noite de aprendizado, para a gente aprender junto. Natália chegando aí também com o seu nome invertido, de vez em quando eu troco as bolas aqui. Giovanni também chegando, muito boa noite. Giovanni, Cleide, Déa Moraes também chegando aí, sejam todos muito bem-vindos. Uma boa noite a todos e que Deus nos abençoe a todos em mais essa noite de aprendizado. Mônica também chegando aí e mais amigos chegando. Vamos ver se a gente demora um minutinho mais aqui para chegar mais gente aí, para aproveitar a nossa prece inicial. Nosso tema de hoje, conforme vocês veem aí, é o progresso material e progresso moral. A gente entender um pouco mais desse assunto. Isa também está chegando aí, muito boa noite, Isa. Muito boa noite a todos. Se alguém aí eu não vi entrar, me perdoem, é que eu estava fazendo a fixação do tema. Mas sejam todos muito bem-vindos para mais esse encontro de alegria, esse encontro fraterno, onde a gente se junta para aprender juntos sobre doutrina espírita, sobre a vida, sobre o significado das coisas, enfim, essa coisa maravilhosa que a doutrina espírita sempre nos presenteia. De Cacau chegando aí também, que é a nossa amiga, muito bem. Iane também chegando aí. Edilene, sejam todos muito bem-vindos. Eu queria que De Cacau colocasse o nome aí, para eu poder falar com... Eu acho que esse nome não é o nome dela. Se vier o nome aí, é bom que a gente sabe. E a foto não está dando para distinguir aqui, que é muito pequena. Não está dando para distinguir. Me desculpem aí aqueles que eu não estou chamando pelo nome corretamente. Mas Delvane e outras 24 pessoas já estão chegando, já estamos no número suficiente para a gente fazer a nossa prece inicial. Vamos nos preparar então para fazer a nossa prece inicial e pedir a todos, aqueles que queiram, para colocar o seu copinho d'água. Daniele que está chegando aí, de Cacau, muito bem, Daniele, seja muito bem-vinda. Então vamos colocar o nosso copo d'água individual, lembrando sempre que o copo d'água deve ser individual, né, para que ao final, né, no final do trabalho, a gente possa tomar essa água, que ela é fluidificada ao longo de toda a reunião. Vamos então à nossa prece inicial. Beth também chegando aí. Foi fixado, sim, está fixado aqui. Estão me reclamando aqui que o tema não foi fixado. Vocês estão vendo aí o tema fixado? Tema progresso material e moral. Eu quero receber um legal de vocês aí, se vocês estão vendo o tema fixado. Aqui na minha interface aqui, ele está fixado, na minha tela do Instagram. Quero saber se é de vocês também aí, se todos estão vendo, ok. Ok, Dora já respondeu aqui que está ok, Déa também respondeu que está ok. Muito obrigado, Thelma. Obrigado a vocês. Então o tema está fixado realmente. Ok. Vamos, Edilene, obrigado a todos aí que estão confirmando. Márcia também está chegando aí. Ok. Então vamos agora para a nossa prece inicial.
querido amigo e mestre Jesus. É com muita alegria que mais uma vez aqui voltamos para esse encontro fraterno, esse encontro de aprendizado, de educação, de fortalecimento de todos nós, para encararmos o desafio da vida com mais foco, com mais coragem, com mais alegria e dando à vida um sentido além do sentido ordinário, criando valor que transcende a fragilidade do corpo físico, a fragilidade das coisas materiais, procurando nos educarmos para uma meta mais nobre, uma meta condizente com a nossa imortalidade. Por isso pedimos ao Senhor, querido Mestre, que nos ajude em mais essa noite de reflexão, para abrirmos as comportas da nossa mente, do nosso coração, a fim de assimilar as vibrações positivas, as intuições dos amigos espirituais que se aproximam de nós durante o trabalho e que derramam sobre nós as bênçãos de que necessitamos. Não só sobre nós, mas sobre os nossos lares, sobre os nossos entes queridos, nos fortalecendo naquilo que necessitamos. Pedir também, querido Pai, querido Mestre, pelos nossos amigos, nossos irmãos de humanidade, encarnados e desencarnados, aqueles que estão passando por momentos de dificuldade, de tristeza, de angústia, de depressão, para que eles encontrem o sentido glorioso da vida, buscando a paciência, a humildade, a fé, numa relação humilde contigo e com o nosso Pai Criador. Muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade e dá-nos a sua bênção e a sua proteção hoje e sempre. Vamos então para o nosso tema de hoje. Vamos acender aqui um pouco a nossa luz, que está um pouco mais escuro, para vocês me verem melhor. Agora sim. A gente chegou ao final do século XX. Eu vivi esse final do século XX, alguns de vocês aí são muito novos, talvez tenham nascido nesse século, mas muitos de nós nasceram lá no século XX. E nós vivemos esse final, as últimas décadas do século XX, e vimos o acelerar, a velocidade com que o século terminou, a velocidade com que as conquistas da ciência se multiplicaram. E veio o século XXI numa avalanche de transformações. Nunca uma transformação sem precedente. Se a gente tem uma ideia, durante toda a nossa evolução da humanidade, sempre houve mudança, sempre houve transformação, sempre houve avanço do saber humano. Mas o final do século XX e o início do século XXI, em apenas algumas décadas, a humanidade multiplicou várias vezes o seu acervo de criações materiais, de tecnologia, de descobertas da ciência. Em milênios que nós passamos em nossa evolução, talvez não tenhamos tantos feitos quanto fizemos nessas últimas décadas que coincidem com o final do século XX e com o início do século XXI. Foram descobertas conquistas acerbas. Não é? A evolução intelectual e material foi sem precedentes. Mas tem uma coisa. Lá nos séculos anteriores, onde nasceu a Revolução Industrial, e a ciência começou a acelerar a sua velocidade, desbravando a natureza, criando máquinas, botando a natureza para trabalhar por nós, aumentando a produção em escala de tudo, de todos os bens materiais, bens de consumo, bens de máquinas, de produção, de fábricas, os bancos, enfim.
Lá naquela idade, quando estávamos vivendo a Revolução Industrial, os filósofos, os economistas, os pensadores diziam que a ciência era o nosso Deus. Era a ciência que iria conquistar tudo que faria o homem feliz. Havia uma crença de que nós não precisávamos mais de Deus. Até um certo filósofo chamado Nietzsche, né, que é um crítico do seu momento de vida, um espírito muito inteligente, um espírito que não sabia que era espírito, um espírito que não sabia que era imortal. A sua crítica era uma crítica materialista e ele cunhou uma expressão que ficou muito conhecida no mundo, onde ele tinha matado Deus. Deus morreu, eu matei Deus. Essa convicção da morte de Deus que Nietzsche tinha, no fundo, não era bem isso. Era uma revolta contra a religiosidade equivocada que nós criamos. Um Deus antropomórfico, um Deus que tinha pensões humanas, caprichoso, né? Que criava um céu, um inferno para condenar seus filhos. Então Nietzsche protestou contra tudo isso, quase enlouquece e disse que matou Deus. Mas tudo isso era porque a crença de que a ciência ela iria resolver todos os nossos problemas estava muito arraigada. E ainda está hoje. O mundo científico, o mundo acadêmico, os intelectuais do mundo, em quase todos eles, com raríssimas exceções, não acreditam em Deus, não acreditam na essência do ser humano, de que o ser humano é um espírito imortal. E por não acreditarem nisso, eles acham que a ciência vai ser capaz de nos tornar felizes. Só que agora, nas últimas décadas, estamos vendo que essa promessa não se cumpre, não se cumpriu e não está se cumprindo. Apesar de nós termos vencido os inimigos exteriores, vencemos as guerras. Se nós olharmos, tem um escritor que fala de uma breve história da humanidade, me foge o nome dele, ele diz que nunca vivemos uma época tão pacífica na humanidade, e é verdade. Quando a gente volta alguns séculos para trás, a vida de todos os seres humanos eram permeadas por guerras. Guerra entre aldeias, guerra entre cidades, guerra entre países, guerra entre etnias. Em todos os lugares do mundo haviam guerras. Então, nós vencemos a guerra, nós vencemos a cólera, a varíola, a febre amarela e tantos outros desafios de ordem exterior, material, que é um desafio para a humanidade, que é uma conquista, que é um passo evolutivo importante. A evolução material, intelectual, ela é necessária à evolução do espírito. Ela faz parte da lei de progresso. Lei de progresso? Que lei é essa? A lei de progresso é uma lei que ela é descrita lá no Livro dos Espíritos. É uma lei que diz que tudo no universo progride. Tudo no universo progride. Ninguém pode deter a lei de progresso, porque é uma lei divina, é uma lei natural. Ninguém pode deter essa lei. Então, tanto o mundo material como os espíritos estão submetidos, sujeitos a essa lei. Quer dizer, então, que não há como deter o progresso humano. A gente pode momentaneamente atrapalhar o progresso. Momentaneamente a gente pode segurar o progresso, mas não detê-lo definitivamente. Porque quando a gente tenta fazer isso, essa lei do progresso irrompe, né? Ela destrói as barreiras, os diques dos caprichos, da cegueira, da ignorância humana e provoca uma revolução, desbancando conceitos, fazendo aparecer novos paradigmas, novas revoluções. E é assim que tem sido a história da humanidade. Uma história onde a gente acredita, né? Algumas pessoas já ouviram falar de uma expressão chamada da dialética. A dialética nada mais é do que uma expressão criada por um certo filósofo. Então ele dizia o seguinte, que as ideias nascem, elas são contrapostas,
Quer dizer, eu tenho uma tese, depois vem uma antítese, alguém que discorda dessa tese, e dessa briga entre uma ideia e alguém que é contra essa ideia, nasce uma ideia melhor, que é a síntese. É isso. O mundo vive seus conflitos e do conflito nasce uma síntese. E essa síntese envelhece, alguém questiona, e daí nasce uma nova síntese. E o espírito navega na sua própria evolução, consciente ou inconscientemente, obedecendo à lei do progresso. Então, se por um lado nós vencemos o progresso material, intelectual, legou para nós tantas conquistas, não seria possível 8 bilhões de espíritos encarnados se nós não tivéssemos feito as conquistas que fizemos. Na área da medicina, do saneamento básico, da engenharia, da indústria, dos serviços, enfim. Mas, em compensação, agora no final do século passado, início desse século, começou a acontecer um fenômeno inesperado. No bojo daquela frustração de que a ciência e a revolução da tecnologia e da indústria não cumpriu a promessa de que nós seríamos felizes depois que a gente tivesse um liquidificador em casa, depois que a gente tivesse o automóvel, o telefone, que a gente tivesse as penicilinas, as vacinas, os remédios. Tudo isso aconteceu e não cumpriu a promessa de felicidade. Deixou um certo vazio, uma certa frustração. E aí nasce dessa frustração, desse vazio, novos desafios, as doenças da alma. Agora, no final do século XX e século XXI, as estatísticas de doenças da alma bateram recorde ano após ano. Cada ano que passa, o número de pessoas acometidas pelas doenças da alma, as doenças do comportamento, as ciências, a academia chama de doença do cérebro, doença do comportamento. Mas nós preferimos chamar doenças da alma, porque o cérebro, o sistema neurológico, ele é o meio de manifestação da alma, do espírito. Eu gosto de dizer assim, aqui é um hardware, é uma máquina perfeita, sensacional, uma das máquinas mais bonitas que existe na natureza. Mas é uma máquina que eu, espírito, uso. Nossos corpos são uma máquina super equipada, que hospeda o espírito. Mas essa máquina é passageira, ela envelhece, ela quebra. Ela é uma ferramenta e, como toda ferramenta, depois de muito tempo, depois de sua utilização, ela é encostada e o espírito pega outra ferramenta e continua a sua evolução. Então, o que acontece? Nasceram os problemas da alma, as estatísticas aumentaram, o consumo de drogas, sejam drogas lícitas ou ilícitas. As ilícitas são aquelas que os traficantes utilizam, as coisas malucas, que transcendem as relações sociais. E as lícitas são aquelas que são prescritas pelos profissionais da saúde. Mas a gente precisa parar para observar o seguinte, nós estamos consumindo cada vez mais psicotrópicos, consumindo remédios para, de certa forma, aplacar o nosso vazio, a nossa angústia, a nossa frustração. O consumo desses remédios, desse tipo de remédio, aumentou drasticamente em todos os países do mundo. Olha que coisa interessante. Por ironia, os países mais desenvolvidos, isto é, aqueles que se desenvolveram mais intelectualmente, materialmente, são os que têm os maiores índices de doença da alma. Então, esse é o desafio que se impõe nesse momento. Evoluímos intelectualmente e materialmente, porque era necessário evoluir. Mas nós não soubemos calibrar essa evolução. Nós não soubemos dosar essa evolução material, intelectual, com a evolução moral, com a evolução espiritual. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 780, Kardec pergunta isso. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Olha que pergunta interessante. Pergunta 780 do Livro dos Espíritos.
Kardec pergunta: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual, material? Os espíritos respondem: o progresso espiritual, moral, decorre do progresso, não é? Do progresso intelectual. Olha que interessante. O progresso moral decorre do progresso intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. Quer dizer, então, que na evolução o espírito primeiro desenvolve o seu intelecto, a sua inteligência, a capacidade de perceber o mundo. Primeiro ele satisfaz algumas condições básicas da existência, pela inteligência, criando máquina, compreendendo a natureza, a ciência, a astrofísica, a química, a física. E aí ele começa a satisfazer as suas necessidades básicas. Em seguida, esse exercício da inteligência torna o espírito mais sensível. Olha que coisa interessante, as leis de Deus, né? Os mecanismos de Deus. A inteligência, a evolução intelectual, material, ela é o exercício que o espírito precisa para afinar a viola, para afinar sua sensibilidade, para em seguida ele perceber que precisa de algo mais. É tudo muito, a misericórdia divina, é tudo muito bem feito, tudo muito bem encadeado. Então o que é que acontece? Tem um estudioso do comportamento humano chamado Maslow, que ele criou uma figura, que é uma pirâmide, alguns de vocês devem conhecer. A pirâmide de Maslow, que ficou conhecida, o pessoal de psicologia, de administração e de outras áreas, né, da ciência, usam muito esse estudo de Maslow sobre a pirâmide a pirâmide da satisfação humana. E Maslow, nessa pirâmide, ele criou ela em 5 níveis. Nos níveis mais básicos, ele colocou as necessidades fisiológicas. Ele disse o seguinte: no segundo degrau ele botou a segurança. Mas ele percebeu o seguinte, que o ser, imagina o ser primitivo, ou o ser que está vivendo uma situação de pobreza muito grande, ele não vai se preocupar com segurança enquanto ele não satisfizer a sua necessidade básica. A sua necessidade de se alimentar, de beber água, de dormir. Quando ele consegue satisfazer isso, aí ele desperta para o segundo degrau da pirâmide, que é a segurança. Aí ele consegue construir um lugar onde ele possa dormir, onde ele possa estar consigo mesmo e com os seus. Aí ele satisfez o segundo degrau. Depois do segundo degrau conquistado, ele começa a ter sensibilidade para perceber a necessidade do terceiro degrau, que é a necessidade de afeto. Aí ele precisa de família, ele precisa da relação social, ele precisa de alguém perto para trocar a experiência de vida, o calor humano. Mas lá na base, quando ele não satisfazia, no primeiro degrau, ele não se preocupava muito com afeto. Não dá tempo para uma pessoa que está passando fome, rara, só se for um espírito evoluído, passar fome e ter sensibilidade espiritual. Espíritos como nós, né, nesse patamar evolutivo, quando estamos passando fome, a gente não se preocupa, mas é natural, a gente não se preocupa, não pode se preocupar com as outras coisas. Primeiro, satisfazer a necessidade básica. Então, Maslow encadeou essas necessidades. E o seguinte, depois do afeto, ele vai procurar a autoestima, a estima, desenvolver seu prazer de viver, de gostar de si, das suas realizações íntimas. E ele vai crescendo. Até o final, o último degrau da pirâmide é a autorrealização. É a fama, é o dinheiro, é a arte, é a filosofia, é o pensar, é o degustar os prazeres finos da vida, é gostar da música clássica, é gostar da arte, é gostar das coisas mais nobres, mais sensíveis. Por que eu me lembrei aqui de Maslow? É porque se Maslow fosse espiritualista ou gostasse do espiritualismo, ele teria acrescentado mais um degrau na sua pirâmide. Ou, quem sabe, teria criado uma pirâmide ao lado. Para começar, assim que terminasse essa pirâmide inicial, ele começava na segunda pirâmide, que é a pirâmide de realização espiritual. Quer dizer, então, que quando a gente consegue realizar tudo no mundo exterior,
Quando a gente consegue comida, carro, tecnologia, boas relações sociais, quando isso tudo está satisfeito, começa a aparecer uma nova necessidade, que o mundo ainda não percebeu. Quando essa necessidade nova não é atendida, começa a aparecer a doença, a patologia, a crise. Daí porque nas últimas décadas do século passado e nas primeiras décadas deste século, o aumento das doenças da alma, das doenças da mente, do comportamento, tem se avolumado sem precedentes. Porque é exatamente o ser humano precisa de uma nova conquista, de um novo patamar. Só que nós não nos preparamos para isso. A ciência não percebeu isso, a religião falhou nessa percepção. E a doutrina espírita vem ocupar esse vácuo. Parece que é providencial. Parece não, é providencial. A doutrina espírita é aquela ferramenta que, tendo nascido lá no século XIX, né, ela já era a espiritualidade antevendo que nós chegaríamos nesse ponto. E nos lega essa filosofia, essa ciência, essa religião racional, clara, que nos coloca no outro patamar de realização, descrevendo, definindo para nós o próximo passo. No Mundo Maior, que é um livro de André Luiz, alguns de vocês já devem ter lido, eu quero ler aqui um trecho do primeiro capítulo do livro de André Luiz. O nome do livro é No Mundo Maior. Veja o que André Luiz diz lá no capítulo, um trecho do primeiro capítulo. Diz o seguinte: não te surpreenderás, isso é Calderaro. Calderaro era um orientador que estava dando uma preleção no Mundo Maior. O capítulo começa com uma reunião onde espíritos evoluídos, né, espíritos maduros, convidam espíritos encarnados. Olha que coisa interessante, leiam esse livro depois. Existem assembleias, auditórios no mundo espiritual, que levam pessoas para participar de seminários e congressos no mundo espiritual. Quando a gente está dormindo, dependendo das nossas, da qualidade da nossa moral de cada um de nós podemos ser convidados ou levados para esses eventos, para esses encontros de educação, de advertência, de que o mundo material dos encarnados precisa. Então, Calderaro está numa dessas audiências, em um auditório com mais de 1000 pessoas, e ele estava comentando com André Luiz, antes de começar a sua preleção, e ele fez o seguinte comentário: André Luiz, não te surpreenderás se eu disser que, em face do surto de inteligência moderna, esse livro foi escrito lá na década de 40, 50, alguma coisa assim. Olha, que estava no final do século XX. Não te surpreenderás se eu disser que, em face do surto de inteligência moderna, que embate na paralisia do sentimento, periclita a razão. É uma linguagem assim um pouco rebuscada, né? Mas, dizendo de outra forma, ele diz assim: não te surpreenda, André Luiz, de que esse surto de inteligência da modernidade, né, essas conquistas da inteligência do final do século, né, ela causa uma paralisia do sentimento. Ela embaralha a razão do espírito. O espírito fica sem saber o que está fazendo. Apesar de ter conquistado tudo isso, ele fica sem norte, ele se perde no meio das suas conquistas. Continua Calderaro. O progresso material atordoa a alma do homem desatento. Vou ler de novo. O progresso material atordoa a alma do homem desatento. Desatento. O progresso material não é para prejudicar o homem, mas ele prejudica se o homem estiver desatento. Continua Calderaro. Grandes massas, há séculos, permanecem distanciadas da luz espiritual. A civilização puramente científica é um Saturno devorador. É um Saturno devorador. E a humanidade de agora se defronta com implacáveis exigências de acelerado crescer mental.
que é que ele está dizendo? É que o nosso surto de inteligência, que a gente conquistou tudo isso, mas desatentos, nos levou a um problema, a um surto de natureza mental. Lá na década de 50, Calderaro já dizia isso conversando com André Luiz. Então a gente vê que a evolução moral e intelectual é o nosso mundo, é a nossa realidade. Nós temos que conviver com as duas coisas, mas temos que estar atentos. Será que eu estou evoluindo também espiritualmente, moralmente? Então o que fazer? Precisamos mudar a economia, precisamos mudar a educação. Por falar em mudar a educação, eu também peço licença a vocês para ler aqui, lá no Livro dos Espíritos, tem uma parte do Livro dos Espíritos que é a conclusão do livro. E tem o tópico 5 em algarismo romano, 5, que é o item, o tópico, a parte quinta da conclusão do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: quando, porém, desculpem, eu quero falar do Livro dos Espíritos, pergunta 917. Livro dos Espíritos, pergunta 917. Diz o seguinte: a educação convenientemente entendida, lembra que a gente estava falando de educação, a educação precisa ser modificada, né? Nessa luta, nesse drama da evolução moral e intelectual, diz aqui o Livro dos Espíritos 917. A educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Primeiro ponto, não tem como a gente conseguir o progresso moral enquanto a gente ficar se dedicando apenas à matéria. Nós saímos das escolas, dos bancos escolares, vamos para as academias, para as universidades e estudamos a matéria. Queremos achar dentro dos neurônios a alma. Não existe isso. Fabricamos cada vez mais uma parafernália de coisas. Então a nossa educação intelectual está com a visão apenas para o material. Aí ele diz, não tem como conseguir o progresso moral sem ser pela educação. Significa dizer que a nossa educação tem que mudar. Não, essa educação de hoje, pragmática, utilitarista, né, imediatista, ela vai produzir pessoas cada vez mais frágeis, cada vez mais doentes. Aí ele continua. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los. Então a gente tem que manusear. Olha, ele diz aqui, quando se conhece a arte de manejar os caracteres, que caracteres? As características do espírito. Quando um filho nosso nasce, um bebê nasce, ali não é um bebê zero, que vai aprender tudo do zero. Não, ali é um espírito reencarnado, que faz parte desse contexto todo que a gente está falando. E ele traz consigo tendências boas e más. Ele traz consigo determinados caracteres que têm que ser potencializados, aqueles que são bons. As suas conquistas boas, tanto conquistas intelectuais como morais. Mas ele também traz os seus vícios, os seus hábitos negativos, fruto das encarnações anteriores. Se a nossa educação levasse em conta isto, as escolas não nos educariam apenas para aprender geografia, química e 10 matérias, inglês, português, ciência, não sei o quê. Nós teríamos desenvolvido uma educação que também enxergaria em cada criança um espírito encarnado. E como essa pedagogia do espírito enxergaria um espírito encarnado, essa educação também trataria dos caracteres que acompanham aquele espírito encarnado, ensinando a ele o que ele mais necessita como espírito, e não apenas o que ele necessita do ponto de vista material, social, que é o que a nossa educação tem feito até agora, com raríssimas exceções. O educador Pestalozzi, ele tinha uma visão diferenciada, mas isso é outra conversa. Continuemos, então, com a nossa questão da evolução moral e intelectual, que a gente precisa mudar a educação. Precisamos mudar também a economia. E nesse momento, há espíritos encarnados que estão trabalhando essas áreas
criando um modelo de educação diferente. Alguns já reencarnaram, já deixaram seu legado, mas foram muito encharcados pelo materialismo. Mas nesse momento há espíritos encarnados no mundo trabalhando para fazer uma espécie de erupção, para criar um novo paradigma de educação. Existe na área da economia economistas. Eu acabei de ler uma matéria sobre economia de uma economista que ela está questionando o modelo liberal e o modelo ortodoxo da economia, porque ambos privilegiam o crescimento econômico, o dinheiro, o PIB. E ela diz que esse modelo está levando a humanidade para um precipício, está gerando uma miséria moral, está gerando um desnível social, está gerando ela diz o seguinte, a gente está matando a natureza. Então ela diz que o modelo econômico não pode matar a natureza num extremo e criar desigualdades e perversidades no outro extremo. Ela diz que a economia ela tem que ter as áreas de equilíbrio no bem-estar social. Então a economia não é mais para dar um PIB alto, não é para ter lucros. É sim, desde que os lucros respeitem os limites de bem-estar da natureza e do ser humano. Alguns países já começam, a Holanda recentemente começou a adotar esse modelo, que é o modelo da economia de rosca. É donut, ou donut, né? Que é rosca em inglês. A rosca é o gráfico que desenha como é esse modelo econômico. Alguns países da América do Sul, a Holanda está começando a discutir essa questão de mudar a nossa economia. Não dá para suportar mais uma economia que privilegia apenas o material, o lucro. Mas precisamos mudar o foco enquanto pessoas das nossas conquistas. A educação e a economia são coisas de um nível macro. Mas do ponto de vista pessoal, o que nós precisamos fazer? O que nós podemos fazer ou devemos fazer? Mudar o foco das nossas conquistas. As coisas materiais, os títulos acadêmicos, a tecnologia, a gente já aprendeu que não realizam a alma. Eu posso ter a casa mais bonita do mundo, no melhor lugar do mundo, no Caribe, e posso tomar remédio para dormir. E posso me sentir sozinho. E posso ter que usar droga para me sentir feliz. E quanto isso acontece, principalmente com as pessoas que mais têm as coisas materiais. É uma verdadeira pobreza, é um paradoxo. Quanto mais ricas as pessoas ficam, mais elas se empobrecem por dentro. E precisam dessas bengalas. As bengalas são supridas pelos vícios, pelas drogas, pelos remédios, né? pela sexolatria, pelo álcool, enfim. Então, as coisas materiais, os títulos acadêmicos, precisam ser revistos. Revistos não na faculdade, aí faz parte da educação, do modelo de educação. Mas a pergunta que eu tenho que fazer a mim mesmo é o seguinte, o lugar onde eu moro, eu quero um lugar melhor? Quero. Mas eu não deixo de ser feliz porque estou morando na casa que eu estou. Eu posso ir para uma casa melhor? Posso. Mas eu tenho certeza que não é ela que vai me fazer feliz. Eu vou ter um nível de conforto material, mas eu tenho que levar comigo algo maior que a casa, que me faz feliz, esteja onde eu estiver. Para que não seja o desejo de ter uma casa bonita, a ilusão de que quando eu conquistá-lo, esse desejo, eu vou ser feliz. Não vai. O meu título acadêmico, eu quero fazer um mestrado, uma graduação, um doutorado. E a gente se descabela, compromete, perde noites, né? Prejudica, compromete a nossa relação com a família, com a esposa, com os filhos, se descabela e conquista aquele negócio, aquele mestrado, aquele doutorado. Ótimo, conquista intelectual. Pergunta é, isso nos tornou melhores? Eu fiquei um pai melhor, um filho melhor, uma esposa melhor, um cidadão mais sensível? O que é que nós temos visto muito? Parece que essas conquistas deixam o homem mais frio, mais calculista, mais oportunista.
mais presunçoso, mais prepotente, mais indiferente, mais orgulhoso. Quer dizer, é o contrário. É isso que nós temos que a doutrina espírita chama atenção. A conquista intelectual é necessária, mas eu tenho que estar atento. Lembra lá do Livro dos Espíritos? O homem desatento, aliás, no mundo maior, quando Calderaro diz, a evolução material é importante, mas o homem desatento não percebeu sua necessidade de evolução moral por conta da evolução intelectual. Então, Calderaro atrelou uma coisa a outra. E é isso. O meu título, a minha casa nova, eu também preciso de uma casa nova espiritual. Quando eu saio da casa que eu tinha antes e vou para uma casa melhor, eu também tenho que ir para uma casa melhor espiritualmente. Se eu não me torno melhor e fico apenas vaidoso, porque agora estou morando num bairro melhor, porque eu tenho uma casa mais bonita, então quer dizer que eu criei um vazio espiritual. Eu era mais feliz na casa anterior e não sabia, porque eu vim para a nova e fiquei mais vazio, fiquei mais pobre por dentro. Por quê? Eu também não renovei a minha casa espiritual. A mesma coisa o título de mestrado. Eu tirei o mestrado, mas não me tornei um pai melhor, um filho melhor, uma esposa melhor, um cidadão melhor. Pelo contrário, fiquei orgulhoso, prepotente, autossuficiente, achando que eu não preciso mais de ninguém. É esse desatento que Calderaro chama atenção. O problema está na nossa mão. Todas as conquistas intelectuais e materiais devem, fiquemos atentos, ser acompanhadas por também um acréscimo na nossa evolução moral e espiritual. Por exemplo, o uso da tecnologia. Aliás, tem um filme agora que a Netflix lançou que está causando uma polêmica no mundo inteiro, que é uma crítica às redes sociais. O nome do filme é O Dilema das Redes. Eu não assisti ainda, mas já li muitos comentários sobre esse filme. Mas dizem que é um filme que faz uma crítica, que faz a pessoa pensar melhor sobre a questão das redes sociais. As redes sociais estão acabando casamentos. As redes sociais estão acabando namoro. As redes sociais estão agravando o vazio das pessoas. Porque elas são fruto de algoritmos do sistema capitalista que precisa ser modificado para gerar altíssimos rendimentos para os donos desses algoritmos, se apropriando da carência, da ingenuidade dos consumidores. Nós estamos sendo manipulados pelas redes e não percebemos isso. Nós temos que usar as redes, mas não deixar que as redes nos usem. Temos que espiritualizar as redes. E espiritualizar a rede não é ficar mandando mensagem de santinho para milhares de pessoas por dia. Não. É usar as redes sociais para socorrer. É usar as redes sociais para se comunicar melhor. Mas se comunicar por necessidades patentes. E não a gente ficar gerando, né, um encadeamento de mensagens, de fotografias, de situações íntimas na rede social para ganhar evidência. Para dizer, eu tenho 1 milhão de seguidores. Não tem seguidores coisa nenhuma. Isso é a sociedade líquida. Você pode ter 1000 amigos na internet, mas parece que quanto mais amigos na internet você tem, menos amigos no mundo real. Mas você se distancia, inclusive, de si mesmo. Tem esposas que não olham mais para o marido. O marido chega em casa, ela está aqui, ó, o dia todo. Isso não importa se ela trabalha fora ou se não trabalha fora. Ou então a esposa chega em casa e o marido está aqui, ó. Os meninos chorando, se descabelando, e o marido está aqui, ó. Só no celular, nas redes sociais. Então, a gente precisa espiritualizar a rede social. Usá-las para o nosso bem e para o bem dos outros. E não deixar que elas nos usem. Então, é isso que nós temos que fazer. Temos que aumentar. A gente, olha, nós aumentamos a nossa sensibilidade por conta de todas essas conquistas. E esse aumento da nossa sensibilidade está fazendo a gente experimentar a dor de ter que crescer espiritualmente. Vou repetir. Eu disse que o crescimento intelectual, material, aumenta a nossa sensibilidade, lá no início da nossa conversa. É esse aumento da nossa sensibilidade que está fazendo a gente sentir a dor de ter que crescer moralmente. Há um vazio que o crescimento intelectual e material criou a ser preenchido. Esse vazio, enquanto a gente não começar a preenchê-lo, ele vai se traduzir em frustração, angústia, medo, fuga. Então nós precisamos parar. Por que essa angústia?
É porque essa parafernália toda não serve para nada. Quer dizer, isso é força de expressão. Serve, mas ela tem um limite. Essa parafernália toda, ela serve, mas ela não é ela que me realiza, não é o tudo. Tem algo mais que eu não estou percebendo. Tem algo mais na minha casa, no meu lar, na natureza, na minha relação com os outros, no mundo real, na percepção de mim mesmo, nos meus defeitos, das minhas dificuldades íntimas. O que é que eu estou fazendo em relação a mim mesmo? Será que eu estou só ficando bonitinho na hora do selfie? Para tirar aquela fotografia que todo mundo fica admirando, achando que eu sou feliz? Só que eu digo para mim mesmo, eu sou tão bonitinho aqui na rede social, né? Mas na verdade, quando eu olho para o espelho, a minha realidade em volta não é bem isso. Está tudo tão pobre. E às vezes pobre por fora e pobre por dentro. Mas a gente tem que ter o capricho de parecer bem nas redes sociais. Isso gera um conflito muito grande, subliminar, um conflito sutil, que vai impregnando a psicologia das pessoas na rede social. O livro fala bastante disso. Nós temos que, vamos aqui concluir a nossa fala dizendo o seguinte: nós, por conta da evolução apenas material e intelectual, demos corda para o nosso orgulho e para o nosso egoísmo. E criamos um jogo, o jogo da ambição, o jogo do poder, que permeiam as nossas relações. Começando por aqueles que estão na família, próximo de nós. Quem não já viu como os esposos, os cônjuges, os filhos, as pessoas de um ambiente familiar se armam para uma grande briga de ambição, de poder e de ocupar espaço, de estar em evidência dentro da família. As pessoas até se ajudam, mas a ajuda que um irmão presta a outro é uma carta que ele bota no bolso. Para quando um irmão cometer um erro, ele jogar na cara dele. Tá vendo? Eu fiz isso para você e agora você não fez para mim. Quer dizer, é um jogo. Fazer o bem passou... A gente faz o bem às vezes como um jogo. Temos que acabar com isso. O jogo do poder, o jogo da vaidade. Então, o que acontece? A esposa quer um celular, ela diz, eu só quero se for o iPhone que custa 6 mil reais. Se o esposo não dá de presente o iPhone de 6 mil reais, ou se ela não pode comprar com seu próprio dinheiro, acontece uma frustração em casa, porque o marido tem e a esposa não tem. É o jogo de poder, da ambição, da vaidade. Então a gente vive esse jogo de conquistas da ambição, do orgulho, da vaidade em casa, tudo no lado do progresso material e intelectual. Tem aquele irmão que é um cara inteligentíssimo, fez doutorado, fez mestrado e é o orgulho da família, mas é um cavalo. E aquele outro que se formou numa profissão mais mediana, que é um técnico, né? É uma pessoa que se formou ali no Senai e é um bom mecânico. Aí às vezes a família não valoriza aquele que é mecânico, valoriza o outro que é o doutor. Isso é um jogo de vaidade, de ambição. A gente gosta de valorizar o bonitinho. Isso é exterior, isso é material. A gente gosta de valorizar a conveniência. Só que aquele, muitas vezes, que se formou, que é o bonitinho, que é o admirado, é um cavalo. Claro, pode ser uma pessoa boa, mas quase sempre é orgulhoso. E nós alimentamos esse orgulho, porque tratamos ele com deferência. E aquele outro com certo desdém, porque ele não conseguiu. Né? Ele não conseguiu se sobressair na vida. Olha a questão da educação. Por que é que consegue e o outro não consegue se os dois são filhos de mesma mãe? É porque são espíritos diferentes. Precisavam ser educados segundo seus caracteres espirituais, para que os dois fizessem sucesso, que a sociedade reconhecesse o sucesso em ambos de acordo com suas possibilidades. E não com essa estética, com esse outdoor que a gente cria em torno das pessoas. Então precisamos corrigir essas relações, começando por nossa casa e depois na sociedade, para que o mundo realmente, a gente saia, né, esse início do século XXI, a gente participe dessa transição, que inexoravelmente vamos levar para um mundo de regeneração, se Deus quiser. É isso. Vamos ao nosso comentário. Vamos ver aí. Temos aí alguns minutos. Esse tema é um tema muito bom. Vamos ver aqui quais são os comentários. Aqui, né? Estudar de Cacau, não lembrei do nome. Estudar, Daniela.
Daniela está dizendo o seguinte: estudar espiritualidade é o que controla a minha ansiedade, que é considerada patológica. Não é só você não, Daniela. Todos nós precisamos estudar espiritualidade, porque todos estamos sofrendo dessa doença. Outra pessoa aqui está dizendo o que mais? Mônica está dizendo o seguinte: espíritos que se dedicam apenas às conquistas materiais. Pois é, a maioria de nós se dedica apenas às conquistas exteriores, materiais. Isso causa conflito, isso desestabiliza a sociedade, desestabiliza a família e desestabiliza a própria pessoa. Porque apesar de todas as conquistas, ela não se sente feliz, porque ela é espírito. Ela precisa ir para o outro degrau da pirâmide de Maslow. E ele não pensou nisso, mas a gente está sugerindo. Vamos lá. Também aqui Daniela está dizendo o seguinte: uma exceção na educação é o método da escola de inteligência de Cury. Deve ser Augusto Cury. Pois é, está surgindo por aí pensadores que já estão propondo novos modelos de educação. Mas a doutrina espírita, ela oferece um material, não é, de um valor inestimável para essa nova pedagogia. Conhecer o Espírito, saber que ele é imortal e que há um Deus, há uma misericórdia em torno de nós, faz com que o nosso modelo de educação ele seja mais voltado para a evolução moral, equilibrando a nossa evolução intelectual. Vamos ver mais aqui. Isa está dizendo: a educação do espírito transformará o mundo, cedo ou tarde acontecerá. Perfeito. Não tem jeito, não tem como estagnar o progresso. Se a gente demorar a fazer isso pelo amor, faremos isso pela dor. Também temos aqui, Isa está dizendo: e a doutrina espírita tem cabedal para essa transformação. Perfeito, Isa, é exatamente isso que nós estamos falando. Cleide está dizendo é verdade. Cláudio, Jussara, pura verdade. Márcia também dizendo que é verdade. E Márcia também está dizendo o seguinte: as pessoas gostam de admirar quem tem poder e dinheiro. As pessoas não, nós. Viu, Márcia? Essa é uma coisa incrustada na nossa cultura. Nós temos que combater isso. Eu, você, todos nós. Se aparece uma pessoa importante, repare como é interessante. Quando eu estou lá fora, diante das pessoas importantes, ou diante do interesse particular, de ganhar um dinheiro, de fazer um bom negócio, eu fico dócil. Parece que eu sou evoluído moralmente. Eu tenho etiqueta, eu compreendo, eu perdoo, eu escuto, eu silencio, eu fico todo bacana. Quando eu chego em casa, eu não tenho paciência com a esposa, com os filhos, com ninguém. É um cavalo batizado. Por isso que é a evolução moral e intelectual, ou a evolução material e intelectual, desatenta ao lado espiritual. Natália está dizendo aqui o seguinte: precisamos nos tornar conscientes. Esse vazio, muitas vezes, pode se transformar no conhecimento do ser. Claro, o vazio ele é criado exatamente para que a gente o preencha corretamente. Não é preencher com drogas, com psicotrópicos, não. É preencher com educação espiritual. Continua ela: e buscarmos a necessidade de nos tornar alguém melhor. Elevar o poder da consciência do ser. Ok. Ela continua dizendo: o difícil é conseguir abrir a mente nesse nível, que acredito que seja bastante elevado. Embora tenhamos força de vontade, o fato de sermos humanos e falhos acaba atrapalhando todo o processo evolutivo. Sim, Natália, mas olha, é difícil conseguir isso, mas não é impossível. Se eu tiver o propósito de me educar espiritualmente, eu tenho a doutrina espírita, eu tenho o evangelho, eu tenho a literatura espírita, que me dá os elementos, o subsídio de que eu necessito para ter comprometimento com isso. Se eu me comprometo com isso, não tem jeito, eu me educo. Eu cresço espiritualmente. E Márcia, isso mesmo, Cláudio. Então, obrigado a todos. Estamos chegando aqui no final do nosso encontro de hoje. Muito obrigado a todos. Vamos agora fazer a nossa prece final e também o trabalho de passe que os amigos espirituais vão derramar sobre nós. Vamos diminuir um pouco a luz aqui. Por favor, desliga ali a luz. A música. Então vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, de infinita bondade, de infinita misericórdia. Mais uma vez agradecemos pelo encontro dessa noite e pedimos humildemente ao Senhor que nos ajude a perceber a nós mesmos,
que nos ajude a encontrar o significado transcendente e profundo da vida. Que nos ajude a sair desse drama, dessa situação doentia, dessa situação de calamidade, onde todos nós, a humanidade toda, vive esse momento de angústia, de medo, de pressa, desnorteados, sem saber ao certo onde queremos chegar. Ajuda-nos, Pai amantíssimo, a colocarmos o nosso pé no chão, a simplificar mais as coisas, a levar junto com o nosso esforço intelectual, material, o nosso crescimento espiritual. Se conquistamos alguma coisa no mundo material, tenhamos o compromisso de crescer espiritualmente na mesma proporção. Se ganhamos mais um pouco de material, de dinheiro, de fama, de título, que façamos o correspondente nas nossas relações sociais, no nosso afeto, no nosso íntimo, nas nossas virtudes da alma. Ajuda-nos, Pai amantíssimo, a todos nós que vivemos esse estágio no planeta Terra, encarnados e desencarnados, para que aproveitemos esse legado que há mais de 20 séculos está em nossas mãos, chamado Evangelho, a boa nova que o nosso Divino Mestre Jesus deixou para nós. Segui-lo, compreender a sua palavra, é a chave para nos comprometermos com a nossa evolução moral e espiritual. Abençoa os lares, as famílias, os trabalhadores e trabalhadoras do mundo inteiro, aqueles que vivem seus momentos de angústia, de desespero, fortalecendo a todos e a cada um de nós que participa desse trabalho, porque também trazemos conosco as nossas dificuldades. Derrama sobre nós nessa noite, Pai amantíssimo, o de que necessitamos: força, coragem, alegria e propósitos mais elevados para a nossa vida. Muito obrigado, Pai amantíssimo, mais uma vez, e abençoa-nos hoje e sempre. Encerrando o nosso trabalho de hoje, agradecemos a presença de todos, um abraço a todos e até domingo, se Deus quiser, no nosso culto do Evangelho às 19 horas. Obrigado a todos e um abraço.